Bom dia, um bom sábado a todos. Que a presença e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça e prevaleça em nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ao abrirmos a Tua palavra, Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor continue realizando, através dela, o milagre da vida, o milagre do renascimento diário. Que os nossos lábios, ao falarem da Tua palavra, sejam abençoados por Ti. Que os nossos ouvidos, mais ainda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1, como é do nosso conhecimento, foi escrito pelo grande missionário e evangelista Paulo, homem que experimentou o que nós ouvimos a irmã cantar agora, experimentou o encontro com Jesus. Ele literalmente soube sentir esse abraço de Jesus. Jesus o estava esperando com os braços bem abertos, assim como Ele está para todos nós. Mas eu já o aceitei. Mas todos os dias precisamos receber esse abraço. E Jesus continua com os braços bem abertos. Romanos capítulo 1, a partir do verso 1. Aqueles que encontraram, digam amém. Misericórdia para alguém? Amém que não. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, que por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Verso 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma e em veleiros, chamados para ser santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E continuando no verso 8, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo foi proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça por ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignorei que muitas vezes me propuse ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, a vós outros também em Roma. E o verso 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Quanta sabedoria nas palavras deste homem. Quanta sabedoria. É certo que ele era uma pessoa muito bem educado, um erudito, mas percebemos ali o poder de Deus nas suas palavras, sabedoria que vem dos altos céus nas suas palavras.
Este homem é um exemplo para todos nós, porque é um exemplo de transformação. Um exemplo de uma pessoa que teve um encontro real com a vida, com Jesus Cristo. Por isso ele foi, é e sempre será um exemplo para todos nós. Esse homem foi tão assim espetacular que foram as palavras deles que despertaram em um monge, há 500 anos atrás, um monge praticamente desconhecido, hoje é muito conhecido e que nós temos visto falar ao longo das últimas semanas sobre Martinho Lutero, sobre reforma protestante, mas hoje não poderíamos deixar esse assunto à parte, visto que na última terça-feira, dia 31 de outubro, foi o dia em que completou 500 anos da reforma protestante. E após esse tempo, qual o legado que esse acontecimento nos deixou? Como estamos aproveitando o sacrifício, podemos dizer assim, daqueles homens que proclamaram essa reforma? Porque muito se fala em Martinho Lutero, mas não foi apenas Martinho Lutero. Não foi apenas Martinho Lutero que teve a ver com a reforma protestante. Antes de Martinho Lutero, tivemos alguns pré-reformadores. Lendo o livro O Grande Conflito, nós temos conhecimento dessas pessoas. John Wycliffe, na Inglaterra, ele foi também um homem que batalhou contra a hegemonia do catolicismo romano. O próprio João Hus, também, na Boêmia, República Tcheca, anos antes, nos anos 1300, 1400, anos antes de Martinho Lutero, já despertavam para essas contradições que o catolicismo romano impunha para as pessoas. Não estamos aqui também, queridos amigos, falando contra as pessoas católicas romanas. Eu nasci num lar católico romano. Eu fui instruído pelos meus pais, pela minha avó, no catolicismo, e aprendi a reconhecer que existe um Deus. No futuro, já posso dizer assim, na fase adulta, da juventude para adulta, eu pude descobrir que o catolicismo romano não ensinava tudo como deveria ser ensinado, mas tem um maior apreço pelas pessoas que são católicas romanas. Chego ao ponto de dizer para elas, nas minhas ofertas, irmã Vanusa, nas minhas visitas, que também continuo católico. Sou um católico apostólico adventista. Não sou católico mais romano. E uma vez eu falei isso em uma igreja e na saída, irmão Josué, o homem chegou para ali e fez: o senhor falou que era católico apostólico adventista? E o que é católico? Apostólico eu sei que vem dos apóstolos, a doutrina que vem dos apóstolos. Adventista porque aguardamos a volta de Jesus. E agora, irmã Ruth, o que foi que eu respondi para ele? Eu respondi para ele o que eu tinha pesquisado. O termo católico é um termo grego, com K, católicos. Não sei grego, viu, irmãos? Pesquisei. Que quer dizer para todos. Uma religião, quem falou? Universal. Então não é a igreja universal do reino de Deus, mas é uma igreja para todos. Então eu participo dessa igreja. Uma igreja que é aberta para todos. Uma igreja que procura manter a doutrina dos apóstolos. E uma igreja que se prepara enquanto aguarda a vinda do Senhor. Por isso, adventista. E Martinho Lutero, ele foi a pessoa que promulgou, que bateu o martelo literalmente, no dia 31 de outubro de 1517, às portas de uma igreja no castelo de Wittenberg, uma cidade com praticamente 2.000 habitantes, e mudou a vida daquela cidade e também mudou a história do mundo. Quando ele promulgou, quando ele bateu as suas 95 teses, trouxe muitos problemas para ele. Esses anteriores a ele, Wycliffe, John Hus e os demais posteriores, Calvino, Zwinglio atuou na Suíça, né? Andreas Couteste, este homem, ele foi professor e mentor de Lutero. Lutero não estava só nessa batalha. Ele tinha alguém que ajudava ele, com recursos acadêmicos, com conhecimento, ajudando-o nas escrituras. Ajudou-o também a traduzir
O Novo Testamento, a Bíblia, em alemão. Jerônimo era um discípulo de Hus, na Inglaterra, entre outros. Teve outros também, inclusive, quem é assinante aqui da revista Adventista, viu que no mês de outubro foi sobre a Reforma Protestante, e nas páginas dela vocês vão encontrar um site com informações preciosíssimas sobre esse evento. E história é bom, meus irmãos. Por isso que a Bíblia, no seu conteúdo, ela não tem apenas livros proféticos. Ela não tem apenas poesia. Ela não tem apenas as epístolas ou cartas de Paulo. Ela também tem os livros históricos. A história nos dá embasamento. A história faz nos apaixonar por aquilo que professamos. A história faz nos saber de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. A história faz muito bem. História com H, não história, porque hoje conta-se muitas histórias neste mundo em que vivemos. E esses homens passaram suplício. A vida não foi fácil para eles, assim como não foi para muitos dos profetas no passado. Esses homens, podemos dizer que eles fazem parte daquela galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, nos versículos 36 e 37, que passaram por escárnio, passaram por açoites, prisão. E você lendo a história no livro Grande Conflito, você vai ver que muitos foram queimados vivos por causa da insistência na verdade, a insistência no que é certo. E foram enfatizados nesse movimento de reforma esses cinco princípios que faziam e que continuam fazendo distinção entre os ensinos equivocados do catolicismo romano e também dos evangélicos. São 5 princípios caracterizados pela expressão em latim sola, que quer dizer somente. Esses princípios, eles nos ajudam a ter um diferencial entre o que ensina o catolicismo romano, aquilo que eu aprendi quando criança através do catecismo, e que muitos de nós passaram por esse processo, em que eles creem mais na tradição, que é uma coisa que vai de pai para filho, pode ser crenças, costumes, hábitos, em acréscimo à Bíblia. Eles dão muita ênfase nas obras, em detrimento da fé e da graça. Eles enfatizam muito a crença nos santos mortos, tomando assim o lugar de Cristo como intercessor. O que resulta o quê? Na glória humana, na glória do homem, em acréscimo à glória de Deus. Sola Escritura é o termo que nós entendemos como somente a Escritura. Toda a Bíblia e somente a Bíblia. É o princípio segundo o qual a Bíblia tem total primazia antes de qualquer coisa. Antes da tradição, que é essa tradição, essa transmissão de hábitos e de costumes. Sola Escritura tem como embasamento os versículos bíblicos que nós vamos ver após a leitura desse texto aqui, que quando foi pedido que Lutero se retratasse, ele disse assim: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei. Pois é perigoso a um cristão, prestem bem atenção a essa frase, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, ou seja, nas minhas posições estou firme, não posso fazer outra coisa, e que Deus me ajude. E ele pediu isso, terminando com um amém, crendo que assim seria. Um homem firme nos seus propósitos, um homem sim, sim, não, não, como a Bíblia diz, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é anátema.
Por isso que é um homem admirável. Agora, uma coisa, irmãos. Este homem a quem nós tanto admiramos e sobre quem está sendo tão mencionado nos últimos meses deste ano, principalmente agora, ele não era um homem perfeito. Ele tinha defeitos incríveis. Ele era colérico, ficava bravo com qualquer coisa. Ele também tinha um hábito de beber. Ele não tinha abandonado totalmente o hábito de beber. É aí que nós procuramos querer entender como é que são as coisas de Deus. Deus usou esse homem. Não é um estímulo para que façamos coisas erradas. Não é um estímulo. Devemos procurar sempre andar no caminho certo. Mas devemos entender uma coisa. Ninguém neste mundo é perfeito. Ninguém. Só Jesus Cristo que foi perfeito. As passagens bíblicas para o Sola Escritura, que Martinho Lutero usou, algumas delas. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, ou em outras versões, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E esse verso que é o verso chave para a Bíblia Sagrada. Toda, Antigo e Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, mas acima de tudo, para a instrução na justiça, para que o homem e a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu, na minha simplicidade, irmão Josué, eu tenho uma frase, essa é minha, não é copiada de ninguém, irmão João, que diz assim: a simplicidade leva à eternidade. E o professor Roberto Sônego, que alguns conhecem aqui, ele gosta de explanar algumas mensagens e ao final dela colocar assim: simples assim. As coisas já são tão difíceis, amigos. As coisas já são tão complicadas. Por que a gente complicar mais? A salvação é tão simples. Lermos João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que às vezes as pessoas ficam procurando pelo em ovo? Complicando as coisas. Simples assim. Martinho Lutero entendeu isso e foi firme, Glenda, até o final desse propósito. Alguns versículos que ele leu, ele chegou à compreensão. Ele teve de coragem de fazer o que muitos de nós, inclusive eu, não teria coragem de fazer. Eu acho que não teria. Não sei a que ponto chegaria. Por enquanto, não encerrei a carreira ainda, mas tenho mantido a fé, irmã Ivone. É o que eu posso fazer. Mantido a fé, apesar das circunstâncias, que não são favoráveis para nenhum de nós, irmão João. Mas temos mantido a fé. Portanto, a simplicidade com que se entende o texto bíblico é o suficiente para que nos leve ao caminho da salvação. E quanto à igreja adventista, nesse princípio sola escritura? A igreja adventista tem a posição de que somente a Bíblia é o padrão supremo. Ah, é? E os livros de Ellen White? Mas vamos ver o que está escrito aqui. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma, sola escritura, ou somente a Bíblia. A Bíblia como seu próprio intérprete, e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua verdade. Está num dos livros de Ellen White, O Grande Conflito. E o que vem a ser os livros de Ellen White? Os livros de Ellen White, eles são conselhos para todos nós. Eles são ricos em conselhos para que nós não somente nos acheguemos à Bíblia, mas que nós continuemos lendo
a Bíblia. Algumas pessoas às vezes querem inverter as posições, colocar os escritos de Ellen White acima da Bíblia. Mas ela própria falou que os livros dela, os seus escritos, são a luz menor que dá uma maior amplitude à luz maior, que são as Sagradas Escrituras. Portanto, nós devemos ter muita cautela ao falarmos dos escritos de Ellen White. Eles são excelentes para a nossa vida, para o nosso viver, para a nossa comunhão, levando-nos diretamente às Sagradas Escrituras. O outro princípio, sola gratia, somente a graça. Tem um escritor norte-americano, ele também é jornalista e é cristão, que ele fala muito sobre a graça. O nome dele é Philip Yancey. Ele tem livros, inclusive. E uma das frases dele que ele mencionou tem muito a ver com a lição que nós estudamos essa semana e foi repassada há poucos instantes. Philip Yancey escreveu assim: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Ponto. E ele complementa dizendo: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. O meu comportamento, o seu comportamento, não vai alterar em nada o amor que Deus tem por nós. Ah, mas espera aí, você está falando que eu venho à igreja, tudo bem, tudo certinho, todo sábado, quarta e domingo, e Deus tem o mesmo amor por aquele bandido, violento, mal intencionado? Você quer dizer isso? E eu arriscaria dizer que sim. Deus tem o mesmo amor por mim, como por aquela pessoa que eu acho indigna. Deus pensa muito diferente do que nós pensamos. Por isso que no Evangelho, nas cartas de Pedro, tem uma passagem que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, que muitos a julgam demorada. E eu sou um deles. E olhe que estou há 20 anos nessa caminhada. Lá na igreja onde eu congrego, tem pessoas com 40, com 60, e eu estou com 20, um terço delas, e já estou cansado. E vezes eu estou me dizendo assim: Senhor, volta logo, eu não aguento mais. Senhor, volta logo antes que eu me perca. E eu lembro dessa passagem: não retarda o Senhor a sua promessa, que muitos a julgam demorada. Mas por que Ele está demorando? Porque Ele não quer que ninguém se perca, inclusive essas pessoas que eu ou talvez vocês achem indignas do amor de Deus. Um amor que nós não temos ideia de como expressá-lo, por mais que nós nos esforcemos. Sola gratia, somente pela graça. As passagens que apoiam esse princípio: somos como o impuro, todos nós, tanto o que está aqui como o que está além desses muros. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, 6. Essa é a condição do homem natural retratada pelo profeta Isaías. Agora, o homem natural, ele, em um determinado momento, percebe a necessidade de um Salvador. Se achega até esse Salvador através das Escrituras. E nas Escrituras, ele encontra o que ele precisa para sair daquela situação. E ele agora precisa entender, como Paulo escreveu em Efésios: pois vocês são salvos pela graça. Você mudou quando me conheceu? Sim, mudei. Você passou a falar diferente, você passou a agir diferente, você passou a pensar diferente, até a se vestir diferente, a ter outros hábitos, costumes. Sim, para melhor? Sim, para alguns, porque, pasmem, tem pessoas que não gostam de quanto o crente muda.
Tem pessoas que ficam horrorizadas quando ele sai da situação que ele era e passa a agir da forma como eu farei agora. É incrível, mas acontece. Mas ele tem que entender que todas essas atitudes que ele tomou não é o que vai levá-los à salvação. Pela graça sois salvo, mas mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus. Sola gratia, somente a graça é que pode nos levar à salvação. E ela anda em conjunto com a fé. Sola fide, somente a fé, conhecida historicamente como a doutrina da justificação pela fé, que foi, inclusive, o versículo preferido de Lutero, Romanos 1,17, que nós lemos no início. O justo viverá pela fé. Isso se repete também no capítulo 5 de Romanos. No capítulo 5 de Romanos, nós temos também falando sobre esse texto da justiça pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O legado que a reforma protestante trouxe para nós está sintetizado nesses 5 solas, que vimos 3 até agora. As Escrituras, a graça e a fé. E o próximo? Solos Christus, somente Cristo. As passagens que apoiam esse princípio. Não há salvação em nenhum outro. Paulo sentiu isso na pele. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo era um religioso quando ele era Saulo. Ele fazia muitas coisas, inclusive atrocidades, em nome de Deus, em nome da religião. Se há uma coisa que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, é saber como sermos crentes, como agirmos como crentes, como religiosos, como não apelarmos nem para um extremo do legalismo, nem para o outro extremo, relaxar, manter um cristianismo equilibrado, entender que Jesus me salva e quer salvar outras pessoas também, e quem sabe, através de mim e de você. Entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso único mediador. Acho que eu já falei em outra oportunidade aqui, que nessa minha experiência de infância do catolicismo romano, fui batizado na igreja de São Luís, e na ocasião, meus pais compraram uma imagenzinha de São Luís, e daí o meu nome é Luís, irmão Luís, José Luís, e eu carreguei, irmã Ivone, essa imagem durante anos de minha vida, até os 35 anos, aonde eu ia, aquela imagem de São Luís ia. Eu amava, eu tinha uma consideração tremenda por aquela imagem. E olha que eu andei. Quando a minha mãe morreu aqui em São Paulo, eu tinha 6 anos. Minha avó me levou com 8 anos para Maceió. Tem alguns aqui que já sabem a história de cor. Mas eu gosto de recordar, porque recordar é viver. E eu levei essa imagem para Maceió. E não era essa facilidade que tem hoje em dia, não. Minha avó tinha um baú, e enrolou a minha imagem lá nos panos, irmã Ruth. Mas ela assim mesmo, ela chegou quebrada lá no meio. E eu chorei, porque a imagem do meu São Luís estava quebrada. E eu colei aquela imagem. Eu compro outra para você. Não, tinha que ser aquela. E ela foi remendada umas 5 vezes. Coitado do São Luís.
que eu não fique remendado como ele. Eu quero estar mais inteiro. Até que aos 35 anos de idade, eu reconheci que São Luís não era o meu mediador, não era quem intercedia as minhas rezas junto ao Pai, era o próprio Jesus Cristo. Então, eu não precisei mais da imagem do São Luís, e sem remorso algum, me desfiz dela. Há um só mediador, e hoje, quando eu quero alguma coisa, eu termino a minha petição sempre dizendo, em nome de Jesus. Amém. Só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Eu escrevi aqui algo, que eu escrevi para não esquecer. Nos dias de hoje, nós, eu e todos nós que compartilhamos o Evangelho, todos, daqui, de outras igrejas, devemos estar atentos para não reduzir o Salvador a um mero coadjuvante. A tendência humana é essa. No Antigo Testamento, o povo tinha um problema sério. Tinham vários, mas se resumia a uma palavra: idolatria. Os profetas enviados por Deus eram, na maior parte dos casos, para tentar resolver o problema da idolatria das pessoas. E isso levava aos extremos. Tanto é que no começo do Novo Testamento, os judeus estavam agora no auge do extremismo, porque eles entenderam assim, que apanharam tanto, seus antepassados apanharam tanto, sofreram tanto, com castigos, com escravidão, sendo escravizado por outras nações, em função da idolatria. Deus os colocava na mão de outras nações, como a Síria, Egito, Babilônia. Então, os seus descendentes acharam que agora tinham que dar um basta. Então, colocaram agora um monte de regras para não pecar mais. Quiseram dar uma ajudazinha a Deus, e foi pior. Muito pior. A idolatria é algo que permeia sempre, só irá acabar um pouco antes da vinda de Jesus Cristo, quando dois grupos estarão definidos. O grupo que confiou e continuou prestando glória a Deus, e o grupo que prestou glória a qualquer outra coisa, inclusive a pessoas que não fosse Deus. Se Jesus for um mero coadjuvante nas nossas vidas, nós estaremos perdidos. E um outro detalhe: se nós enfatizarmos sobremaneira a obra do Senhor e as suas programações, e deixar em terceiro plano o Senhor da obra, é um grave erro também. Vou falar do que eu conheço. Vou falar do meu ramo, colportagem. Se nós colocarmos como colportores as nossas possibilidades somente a treinamentos, atingir pessoas, vender muitos livros, revistas, e esquecer o propósito de Deus para que a colportagem existe, isto é colocar Deus, Jesus Cristo, como um coadjuvante. Uma vez eu estava no local, tinha uma moça nova, ela não está mais na colportagem. Era uma exposição. Às vezes nós estamos também em locais fixos, quando tem eventos. Saímos do nosso trabalho de porta a porta. E arrumamos o material de uma certa forma, e ela falou: você não gostaria de mudar isso aqui, não? Colocar isso para cá, para cá, para cá? Só que eu já tinha ido diversas vezes nesse local, e tinha um pouco assim da ideia de como funcionava, como o público viria até ali. Ela fez: porque se nós mudarmos assim, isso chama-se estratégia de marketing. E isso existe, realmente.
Estratégia de marketing. Aí eu falei, pois é, minha irmã, a estratégia de marketing, ele existe. Mas se não for o poder do Espírito Santo aqui conosco, não vai ter estratégia alguma que nos dê êxito. Então, só lhe deu glória, somente a glória a Deus é que deve ser enfatizada. João Batista, primo de Jesus, ele era, desculpem a expressão, mas para deixar bem claro, ele era o cara da época. Ele veio antes de Jesus e tinha a missão de preparar o caminho para Jesus. As pessoas ouviam João Batista, as pessoas gostavam de João Batista e ele tinha muitos discípulos. Em determinado momento, João Batista, numa situação adversa, pergunta sobre Jesus. Como ele está? O que está acontecendo lá fora? Eu aqui dentro não estou sabendo. E falam para ele, ele está curando, fazendo aleijados andar, fazendo cegos enxergar, dando comida para quem tem fome e, acima de tudo, trazendo esperança. E João Batista, quando ouviu aquilo, no seu coração humano, que ele era um ser humano como eu e você, ele não fez assim como eu vou fazer agora. Tomara que eu saia logo daqui, para eu continuar o meu ministério. Ele disse a célebre frase que está em São João 3, verso 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Assim deve pensar os pregadores, cantores, as pessoas que fazem grandes eventos evangelísticos. Glória somente a Deus. E as passagens bíblicas que temos para esse princípio estão aqui. E vocês podem conferir nas suas Bíblias, como o irmão está fazendo aqui. A passagem é projetada, mas nada impede de nós abrirmos a Bíblia, porque é através da abertura da Bíblia que vem a bênção. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, 8. E esse que é bem conhecido por todos nós. Assim quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu bebia cerveja e agora só tomo suco de uva da Superbom. Eu sou o cara. Está errado. Você passou a tomar suco de uva da Superbom, porque ele é bom para a sua saúde, e você tendo saúde vai ter uma mente também saudável para glorificar a Deus. Você deixou de comer isso ou passou a comer aquilo por causa de nutricionista A, B ou C, fulano, cicrano? Não. Lembrem-se dessa palavra, dessa frase. A simplicidade leva à eternidade. Tudo para a honra e glória de Deus. E no mais, o que podemos pensar de qual foi o legado que a Reforma Protestante deixou para nós nos dias de hoje? A maioria de vocês sabem aqui que eu faço parte ali da outra igreja de Santo Amaro, co-irmã dessa daqui há muito tempo, e continua sendo nos nossos corações, amém? A igreja lá tem 103 anos, e esse ano a igreja foi vendida. Muitos aqui tiveram lá na semana passada, por ocasião do último culto, e houve comoção. E eu vou ser sincero para vocês, dói, não dói, irmão? Dói. Pessoas têm histórias ali, têm testemunhos ali, pessoas que passaram muitos anos. Uns chegam para mim, que sou novinho lá, aí diz, eu casei aqui. Outros dizem, eu estudei quando a escola era aqui.
E foi muito bonito. Só que durante esse ano, desse processo, teve um moço lá que é bem conhecido de todos nós. Ele chama-se Odailson. E ele é apresentador da TV Novo Tempo. Ele é um pastor. É Odailson Fê? Não entendi. Fonseca. Isso mesmo. Obrigado por me ajudarem. Só sabia que o sobrenome começava com F. Odailson Fonseca. E esse moço foi pregar lá. Ele contou uma experiência que não me saiu mais da minha memória. Nós escutamos sermões todas as semanas. E todos os sermões, eu garanto para vocês, não tudo, mas alguma coisa que o pregador falou, independente que seja o Odailson, como o Cicinho de Abreu, vai ter algo que foi ali para mim. E imaginavam que o Odailson Fonseca, que o pastor Odailson, fosse enaltecer a igreja de Santo Amaro, com aquele negócio todo. E ele falou, vocês estão num processo de mudança. Mas pensem bem, quando vocês saírem daqui, vocês já pensaram nesse aspecto? Quando vocês saírem daqui, o que é que os comerciantes aqui vizinhos, o que é que os vizinhos vão dizer? Eles vão sentir a falta de vocês? Olha só. Que estávamos pensando em a minha igreja, aqui casei, aqui me batizei, como é o meu caso, há 20 anos. Tem um retrato lá, não é? É foto, o retrato hoje é tudo virtual, né? Antigamente era o pedacinho de papel lá que mandava revelar, né? E tinha um filmezinho de 12, tinha que tirar certinho para não perder o filme, porque queimava algumas, né? Mas ainda tem o retrato do meu batismo, uma coisa linda. E digo para vocês uma coisa, nesses 103 anos da Igreja de Santo Amaro, foi o batismo mais bonito que teve. Tinham 28 pessoas, foi um dia de domingo à noite, batismo da primavera. Foi lindo, mas o seu também foi bonito, Glenda. A Glenda batizou recentemente, esse ano lá, não é isso, Glenda? Então vocês vejam, cada um que falava uma coisa e pensava a outra. E o pastor Odailson falou, vocês já pensaram no que os vizinhos vão sentir quando vocês saírem daqui? Se eles vão sentir alguma coisa, se eles vão sentir saudades, olha só, e a igreja silenciosa. E ele contou uma experiência. Eu vou resumir ela, só quem sabe contar essa experiência é ele. Ele falou que tinha um piano, disse que era um piano muito bonito, e um piano muito bom, de uma marca muito famosa que eu não ouso, não arrisco mencionar. Mas ele falou que teve que se mudar para os Estados Unidos, com a família. O pastor é assim, está hoje aqui, amanhã não sabe onde está. E ele tinha que se mudar com a família. E se fosse transportar o piano, ia ficar muito caro, ia ficar inviável, irmã. E ele, com muita dor no coração, ele resolveu, junto com a esposa, vender o piano. Mas eu não posso vender esse piano para qualquer pessoa, ele pensou assim. Esse piano é muito especial. Ele faz parte da nossa trajetória, da trajetória da nossa vida. Então, irmão João, eles selecionaram algumas pessoas que poderiam comprar o piano e continuar cuidando dele e usufruindo daquele excelente piano, daquele lindo piano, daquela marca famosa que eu não ouso arriscar o nome. E chegou um candidato, contato telefônico. Quando ele falou o valor do piano, 12 mil reais, o camarada da outra linha fez, é meu, fechado. Rápido assim? Então, e nós ali escutando a experiência. É coisa boa mesmo, né? Não titubeou, não teve negociação, não teve choro. 12 mil reais. Eu não sei quanto é o piano, essa é na minha área. Vou deixar para a irmã Ruth e para a irmã Débora. Então ficou acertado assim. Eu fico com o piano. Não fale mais com ninguém, é meu, o interlocutor falou. Somente com a condição. Vou mandar aí uma pessoa que entende de piano, só para fazer uma leve análise nele. Ah, sim, pode mandar. O pastor Odailson falou. Pode mandar, sim. Agendar o horário direitinho. Pastor Odailson, esse piano aqui.
E quando foi um belo dia, numa manhã, chegou um senhorzinho, com uma pasta na mão, não era de Coportor, era pequenininha. É aquelas pastinhas, aquelas maletinhas que cabem só instrumentos. Instrumentos de perspecção, coisas assim minuciosas. E entre os instrumentos, um simples martelinho. E disse que aquele homem, como se fosse num ritual, um senhor sério, né, circunspecto, colocou o óculosinho, tá ali. Não era eu, com certeza. E começou agora a bater, assim, tinha também um aparelhozinho para ouvir. E ele colocava no piano e batia o martelinho. E ele saiu, irmã Dinalva, no piano inteiro fazendo isso. Quando já tinha percorrido por cerca de 80% do piano, ele parou um pouco. Respirou, e o Odailson, no começo tranquilo, já estava um pouco apreensivo. O que é que ele tanto escuta? O que é que ele tanto bate? E o pastor Odailson falou o seguinte, que ele olhou para o pastor Odailson e fez: vocês venderam esse piano por quanto? Aí ele falou, já um pouco assim, né? 12 mil reais. Aí o camarada fez, 12 mil reais? E o pastor Odailson falou que enquanto nesses segundos preciosos, a cabeça dele pensava assim, e ele olhava para a esposa, e os olhos dele se cruzavam, os olhares se cruzavam, e eles viam que estavam pensando a mesma coisa. Eles pensavam assim, ele viu que esse piano é bom mesmo, eu vendi barato, se ele me oferecer 15, eu entrego e desfaço com meu amigo, ainda dou uma gorjetinha para ele. E ele disse assim, vocês venderam por 12 mil reais? Aí ele só estava, o pastor Odailson falou assim, que só estava esperando ele dizer assim, vocês querem quanto nele agora? Mais do que isso. Mas não foi isso que veio. O homenzinho olhou para ele e disse assim, vendeu bem. Esse piano não está valendo 700 reais. O piano lindo, brilhoso, uma coisa que acompanhava eles durante uma boa parte da vida, afinado, tocava nos teclados, saía uma melodia linda, e de uma marca famosa que eu não vou me arriscar a mencionar. Não valia 700 reais. E o pastor Odailson disse que procurou terra no chão, não encontrou, mas se segurou e disse, por quê? Ele está todo oco. Ele está bonito por fora. Mas o cupim, de uma forma silenciosa, sorrateira, destruiu o seu piano. O restante da história ele conta para vocês em uma outra oportunidade. Quando ele encontrar, vocês lembrem de mim. Mas o que ele quis dizer com aquilo? A minha avó tinha um ditado que dizia assim, para o bom entendedor, meia palavra basta. E eu não vou precisar explicar para vocês nada. Por isso que os 5 solas que a reforma protestante nos deixou como legado, devem ser aproveitados. Devemos crer que somente a Bíblia é a palavra de Deus, que somente pela graça que podemos ser salvos, que pela fé que nos leva à salvação, e que Jesus Cristo é o Salvador, e que toda a glória deve ser dada somente a Jesus. Não o que eu faço, não o que eu pareço ser, mas o que tem dentro de mim. E que nós possamos, como missionários do Senhor, porque quem chegou através do batismo para essa igreja é para ser um missionário. E hoje, como um dia dedicado também à ação missionária, que nós possamos estar dentro dessas colunas que sustentam a igreja de Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Amém.